Recording is on. É isso mesmo. É isso que eu tô acessando. Esse The Docs aí. É o Swagger. Eu vou voltar lá. Isso mesmo. Esse é o Swagger dele. Não. Eu acho que por isso que ele tá arriscadinho aí, tá vendo? Ó, que tá tudo bloqueado e o cadeadinho tá aberto. Aí precisa ter o. Ele mostra, mas você não consegue. Tá vendo que ele tá arriscado? Tá vendo? Se você conseguisse autorização, é, teria o try e out. Estaria aberto, try out. Estaria aberto para você conseguir colocar as informações. Ele tem as APIs. É interessante, muito interessante. Ó. Tô olhando aí, eu tinha achado isso daí, exatamente isso. Aí se eu olhar para baixo aí, tem tudo que ele consegue fazer, né? Tem organizações aí, se descer mais aí, você vai ver outras informações aí. Tudo do Swagger. Os documentos, você consegue listar documentos, encaminhamentos, fundamentos legais, processos. A única coisa que eu não sei é se isso daí só vai funcionar dentro do servidor deles ou cada município poderia instalar o seu, por exemplo, API é docs.pb.gov.br, .pe.gov.br, entendeu? Que eu sei, pelo que parece, está já instalado no município, eu não sei como está nos outros. Entendi. Sim, sim. Exato, vai mandar para lá. Ah, interessante. É muito louco, é bom, é bom. A gente tem integração com esse cara sim. Já tem API e tem integração com ele. É muito interessante. As API a gente já tem, né? Na verdade, a gente já tem, porque isso daqui com essas APIs aqui que eu tenho o contrato. Isso que a gente vê, a gente chama de contrato, tá vendo? Quando você clica em uma dessas por exemplo, você clicou em classe, eu já tenho o contrato. O que é que eu tenho que mandar? O ID organização. Então eu tenho que mandar essa informação, tá vendo que logo embaixo aí tem um parâmetro? A gente chama isso de contrato, né? A gente já tem um contrato com ele, que se eu mandar o ID organização, aí você desce mais um pouquinho, você tem as respostas, ó. Os responses, que são as respostas. E aí já tem o formato da resposta lá embaixo, ó. Desce um pouquinho. Se der sucesso, ela vai vir assim, ó, com o ID, o nome, área fim, as classes, aí com código, nome, observação, ativo, ID. Então ela já vem com as informações. Se vir com erro, vai vir assim, ó, logo embaixo. Tem um bad request. Então, quem está fazendo a integração, por exemplo, aqui do nosso lado, se for fazer a integração, a gente já sabe como fazer essa integração, entendeu? A gente já tem os contratos de envio e respostas. Então, a gente consegue fazer de boa. Aí sim, aí do outro lado lá, o eDocs, eles vão ter que liberar
API de teste, eles vão dar um endereço. Por exemplo, pode ser api.edocs.es.gov.br, deve ser o principal, por exemplo. Aí tem lá dev api.edocs ou int ou HTML, eu não sei como poderia ser, onde eles liberam um endereço de homologação, um endereço para teste, né? Então, aí esse endereço pode usar, criar coisas lá, tirar coisas, ele libera um token, um usuário. Aí sim você pega esse contrato que você fez, toda essa programação, essa integração, e aí é só ligar. Por exemplo, o município aceitou o edocs, vai iniciar o edocs. Aí já liga a integração dele também do nosso lado. Pô, ligou, funcionou, módulo integração edocs. O cara também já sabe se comunicar com o edocs. Deixa eu olhar aqui. O único que eu achei de API foi esse. API teste edocs. O único que eu vejo aqui que ele me mostra é esse. Mas é isso aí. Esse cara aí é o que a gente vai fazer a integração. Não sei se é o principal que a gente tem deles, são essas APIs aí. É interessante, é muito legal. A gente já tem a. Isso daí é a. O que você clicou ali é a documentação da API. Sim. E aí, mas deve ser alguém que criou alguma biblioteca para comunicação. Olha, tá vendo? Já querendo se comunicar. É aquela API que a gente tava. Já é dúvida sobre a comunicação com Reddit. Legal. A gente vai criar esse tipo de conteúdo aí, ó. Muito bom. Mas é uma coisa que dentro da API já é um grande começo. Aí eles passam a documentação. Aí a missão é achar do lado aqui do usuário, fazer a interface, né? Fazer realmente a interface para se comunicar com esse cara, fazer upload, ver os arquivos. Acho que o trabalho é esse. Aí a interface pode ser em Angular, a API já está pronta, ela comunica direto, faz a integração, por exemplo, com a cidade, faz o login lá, tudo mais certinho. Não tá difícil não. Não, eu vou, por exemplo, imagine no site lá de protocolo, você está fazendo o upload do arquivo, né? Então vamos imaginar lá tem inicialmente, quando você pegar, vamos dizer que o ecidade, uma configuração, algum lugar, diz que o ecidade agora vai funcionar com, com edocs. A meu armazenamento de arquivos e tramitação dele vai ser através do edocs. Eu tenho contratado essa API aí e vou utilizar essa API pública. Legal. Aí você tem toda a segurança e tudo mais que o edocs oferece. Aí a prefeitura aceitou, ela vai configurar isso vai habilitar, né, o módulo lá edocs, então deve ser só entrar no módulo de configuração do eCidade e ticar alguma opção lá, tipo usar edocs. Aí deve ter alguma configuração de token, colocar o token do edocs e tudo mais, porque a gente deve guardar alguma informação de comunicação deles, como URL em token. Beleza, guardando isso, a gente já sabe se comunicar com o edocs. Esse módulo vai dar ativo, a gente vai criar tipo uma biblioteca lá dentro do eCidade. Então, por exemplo, aí lá no módulo protocolo, no momento que ele fizer o upload do protocolo, ou estiver gerando e esse protocolo for gerado em PDF, tem que ser gerado ele em PDF localmente pelo sistema e tudo mais. O sistema gerou algum tipo de arquivo, chama a API,
aí pode fazer o upload dele lá, eu tenho que olhar direitinho como tá aqui essas que eu vi aqui, os docs, deixa eu ver como que é. Se ele chama, se ele faz a guarda as informações, como ele manda, e deve mandar lá o documento, alguma coisa, já com a sua assinatura, tem a assinatura aqui de documento, ou o que seja. Tem aqui file, tem um tipo file, então. Acho que manda o arquivo. Você manda o arquivo, tudo mais, ele vai receber em bytes lá do outro lado, vai guardar esse arquivo em forma de bits, do jeito que eles armazenam lá, porque não importa, a gente só precisa saber ler a API. E aí, toda vez que precisar fazer download ou upload, sempre chamando essa API, entendeu? Você não vai. Você vai gerar o arquivo local. Se precisar gerar, você vai gerar ele no seu sistema e mandar para ele. E quando você precisar ler, você não vai precisar ficar armazenando, né? Você só lê do edocs e traz esse arquivo de novo. E aí o sistema nosso vai estar que tá preparado, por exemplo, ele vai ter que saber também o protocolo, quando tiver habilitado o edocs, eu tenho que pegar o ID do protocolo e vincular esse ID do protocolo com o ID do documento que foi criado no edocs. E aí o Ecidade também fica sabendo com quem, onde está esse protocolo. Ah, tá nesse ID aqui. Aí eu consigo pegar ele lá no edocs. Ah, onde está? E é isso aí funciona para todo tipo de documento, né? E vai implementando no E-Cidade e aonde você quiser. Que aí você já tem essa inteligência e aí a biblioteca começa a funcionar para todo mundo. Ah, e onde ele criar, não importa onde ele esteja criando, entendeu? A vantagem é isso aqui, por exemplo, de o cara usar edocs, não importa onde ele cria. Se ele criar, se, por exemplo, fizemos a biblioteca do edocs lá, conseguimos integrar. Se o cara estiver utilizando, por exemplo, o ieducar e a gente fizer implementar essa integração, publicou no edocs, o Ecidade, por exemplo, ele vai ler lá, vai falar, opa, tem um arquivo aqui, ó, mostra aqui pro pessoal. Ele não vai precisar baixar, mas ele mostra já que tem lá e quando o cara clicar para ver, ele baixa. Mas pelo menos visualizar ele vai conseguir ver. Então o cara começa a visualizar tudo que tem lá no edocs também. Porque é uma mão dupla, né? O API você consegue ler e mandar. Então você consegue pegar lá, quando você fizer um select, além de fazer um select, na sua base você vai olhar a API também. Olha a API e vê tudo que está trazendo de lá. Ah, tem essas coisas que não são atualizadas, não estão no mesmo porém. Então, atualiza aqui minha local aqui para a gente saber que está lá, cria o ID do documento e pronto, então a gente está vinculado. Oi, beleza. A gente fica geralmente trocando essas ideias mesmo, vendo as questões mais burocráticas e sistêmicas do negócio. Tranquilo, beleza, beleza, tranquilo. Demorou. Valeu. Tchau, tchau. Entendeu? Então, dessa maneira, a gente consegue uma mão dupla e a gente consegue conversar com eles, conversar com a gente, porque a gente precisa dessa biblioteca. E até mesmo fazer o interface, por exemplo. Você falou o problema deles é ter uma interface. Então, a gente vai fazer o módulo, a gente pode fazer isso até apartado dentro da cidade também, dentro do sistema 4.0 aqui, do framework. E aí ele vai ter um módulo lá de docs, né, um módulo documento, que ele vai subir esse módulo documento e você consegue gerir todo o seu documento através do nosso login. Então, se o pessoal lá do edocs quiserem, a gente precisa de uma interface. Ah, tem uma interface pronta, ela está em Angular, é uma parte do eCidade, é uma parte do eCidade 4.0. Você lembra lá que a gente está instalando lá os apps e os front-ends? Ele pode ser só uma pastinha lá do apps e uma pastinha do front-end, que é a comunicação inversa, né, que é a integração. E aí essa integração abre lá o API, consegue ler, consegue ter
ter a interface em tempo real de documentos lá do eDocs. Aí a gente tem um módulo, se o cara quiser apartado, legal, mas quem quiser subir todo esse DAD 4.0 de uma vez e já ter o módulo também eDocs lá dentro, ele pode subir. Ou ele pode desligar e usar outro, isso não importa. O importante é que ele está usando alguma ferramenta de documentos, de controle de documento online, né, em nuvem, que ele não perde o documento. Se caso der um pepino no servidor dele, o documento dele está seguro, né? É isso aí, né? Elson, tá me ouvindo? Não, legal. É o ofício, eu creio que a gente vai conseguir mandar só após que a gente tiver o CNPJ. Então, o CNPJ tá, o advogado mandou mensagem quase agora, tal. E segunda-feira tem uma reunião para já para começar a juntar a galera para documentação. E eu creio que até o começo de junho a gente está com o CNPJ. E aí, com o CNPJ, aí eu começo a mandar ofício, começo a mandar tudo. Isso daí a gente pode mandar sim. A gente cria lá, manda como sertão digital inicialmente, para começar já a criar essa integração dentro do 4.0 e distribuir essa solução para todo mundo que queira. Né? Não necessariamente a gente nem precisa ver uns trâmites com eles, mas necessariamente a gente já pode criar alguma. Ainda mais interface, né? Você falou que eles estão com problema de interface, a gente pode disponibilizar uma interface para eles. Uma interface em Angular já só utiliza a API deles, né? Só acessa a API. É interessante. Sim, sim. São pessoais lá do sertão mesmo. A maioria daquelas pessoas que entrou lá, que está naquele grupo gestor, são elas. A maioria delas, elas são tudo lá do Nordeste, do Grande Sertão lá. Elas, alguns são, tem ali presidente da Câmara, tem secretário de Tecnologia e Juventude do município, da região ali. Tem coordenador de educação do município de Souza. Ah, ali tem 3 engenheiros, eles sendo secretários e tudo mais, tem 3 engenheiros de software ali, eu que sou arquiteto. Então aquela galerinha ali ainda vai entrar outros. Tem um ali que é especialista em marketing digital e relacionamento e tudo mais, que é o Eduardo. Hum, Deixa eu ver se eu falei todos. Coloral, Eduardo. Ainda tem mais gente para entrar. Tem o secretário de educação, que ele ainda não entrou no grupo, mas ele faz parte. E tem mais, acho que é eles. São esse pessoal. Tem mais ou menos aí uns 8 ou 9 pessoas para fazer a composição disso daí. Que vão assinar porque precisa levar para o cartório, aí vão dar RG, assinar, tudo mais. Precisam, presencial, aí precisa estar tudo certinho. Infelizmente, ainda aqui não é sem papel. Um dia vai ser. É isso que, segundo o advogado já ligou para isso daí, para já resolver o estatuto e a ata. É a criação da ata, o estatuto, né, que vai ter a reunião com a galera, a criação da ata, o estatuto, né, que ele está elaborando e finalizando. Aí tem que bater o papo com a galera exatamente para fechar, né, alguns pontos ali, principalmente jurídico. E depois disso tem que levar lá tem que levar para o cartório, né? Tem um cartório correto para levar, leva a ata e o a ata a ata e o estatuto, né? E manda para essa parte jurídica aí, você recebe um aval e aí vai para o contador. Aí o contador vai cuidar dos restantes. Mas tem aí um advogado cuidando disso daí para não fugir nada, né?
Porque dentro do, querendo ou não, dentro do Sertão Digital, a gente, além dos guardiões aqui do Collab Open, vai ter o Raiz Tech, né? Que é a parte de incubadora, a parte de empresas, tudo mais. Aí esse advogado e esse contador que está nos ajudando, com certeza eles vão ser o que vão cuidar, vão estar elaborando ali o Raiz Tech, que eles vão estar junto com as startups, criando, principalmente empresas MEI, né? Tem empresas locais que querem fazer algum negócio, começar a se formalizar, pagar ter INSS, essas coisas, né? E não é tão caro. Às vezes o pessoal se assusta e é de graça. Você vai lá, consegue fazer de graça o MEI. Então, o Raiz Tech vai ser para ajudar e dar um alavanco nesses pequenos, né? Arrumar cliente, né? Fazer uma startup mesmo, fazer uma rodada de negócios ali. E geralmente são locais, né? Às vezes, por exemplo, aqui em Recife é pessoal de artesanato, então a galera daqui de Recife vai cuidar da parte do artesanato, disso mais dessa galera. No Nordeste, lá é uma região do coco, lá, por exemplo, Souza é uma região que é muito coco, muito produto de coco, né? Tem artesanato, tem rede, tem essas coisas tudo. Então pegar essas coisas regionais e de um jeito ou outro o Sertão Digital alavancar esse negócio de uma forma digital, né? Criando às vezes landing page, tanto que eu tenho até registrado já e guardado o roteirocomercial.com.br, que esse vai ser um portal público do Sertão, né, do negócio. E aí ele vai ser todo mundo que se registrar na prefeitura com a API funcionando, automaticamente telefone, endereço, tudo mais, vai automaticamente para o roteiro comercial. Esse cadastro vai estar dentro do roteiro comercial, interligando com a API. E essa API ela vai interligar com o Google Maps, com todas as outras ferramentas para fazer o negócio local também estar visível, né? Em tudo quanto é ferramenta de inteligência aí hoje existente, como o Waze, como Google Maps, como busca do Google. E aí, tornando esse cara visível, vai ter um portalzinho, por exemplo, lá na região é muita venda de rede, muito negócios assim, alumínio, artesanato de artesãos mesmo de tecelagem, rede, cortinas, tudo mais, de uma produção meio que até meio parece rústica, assim, é legal, aquele material de rede, né? Fica meio grosso o negócio, é um algodão mais rústico. E é bonito, fica legal. Então, de um jeito ou outro, pegar a galera que é do Sertão Digital, que já estão elaborando para as prefeituras já começando a funcionar. Tanto que o Raiz Tech nem é uma coisa que eu divulgo tanto, porque o foco inicial é o público. Depois que a gente começar a inserir o público, começar a adesão da galera, aí você começa a pegar os negócios, aí entra o Raiz Tech, começa a subir esses pequenos negócios, até mesmo digital. O cara que é designer, ó, você quer criar um MEI? Cria um MEI que a gente vai começar a comprar serviço seu. A gente pega as prefeituras que está pedindo para a gente tem uma distribuição aí de negócio. Então aí cresce o cara, por isso que começa a ser uma startup, uma aceleradora, porque a gente tem serviço e vai distribuir esse serviço para a galera que está querendo um meio, alguma coisa, fazer o giro local, né? Exatamente. Exatamente isso. E por que uma instituição? Assim, e por que eu estou fazendo uma instituição? Porque aí eu, por exemplo, em julho eu já vou ter uma o CNPJ, com o CNPJ a gente consegue dar entrada no governo federal. Dando entrada no governo federal, a gente consegue já pegar. A gente consegue um selo lá e a gente consegue pegar 6% do imposto de renda das empresas, né? Então, a empresa que estiver nos auxiliando, onde vem essa receita, né? Para as empresas que estiver nos auxiliando
A gente vai dar tecnologia, o Sertão Digital tem softwares públicos que você pode instalar a qualquer momento. Isso, imagine para todos os setores, né? A gente vai ser como se fosse uma cuidadora, né? Tanto que lembra que a gente não quer entrar em concorrência com educação e nem com empresas, a gente vai organizar. Então a gente vai ser uma mantedora de vários softwares e organizando isso. E aí as empresas doando esse dinheiro abate no imposto de renda e a gente doa tecnologia e suporte para aquelas empresas que estão no nosso meio, né, que estão fazendo doação. A gente não tira dinheiro do bolso deles, ainda abate no imposto de renda e ainda dá tecnologia. Então a gente tem essa maneira de se manter autossustentável. É um negoção para as empresas, entendeu? Além do dinheiro do governo federal, né? Como pode ser de educação, de avanços tecnológicos e tudo mais. Por isso que eu fui para a instituição, né? Pode falar. Pode ser um site, pode ser um software de gerenciamento, porque existe software CRM, por exemplo, imagine, tem um software de dentista. Um software de dentista aqui que ele é gratuito, ele é open source, ele é feito lá pela Universidade de Caxiró do Sul. Aí a gente vai lá e fala com os caras, ó, a gente quer colocar você na nosso meio de cidade inteligente aqui, a gente vai ter um catálogo lá, ó, para quem é dentista pode usar esse software aqui. E aí a gente vai dar a mesma coisa que a gente faz com esse Cidade, a gente vai fazer com esse site. Vamos lá, ó, vamos criar, tem turmas aqui de faculdade que pode dar suporte, que pode criar manutenção, é feito em PHP ou em Java ou em ASP, não importa, mas vai estar funcionando dentro do nosso meio. A gente vai, você quer usar? Você pode usar, pode instalar. Se o dentista for um dentista que ele já fez processamento de dados, fez tecnologia, depois virou dentista e ele sabe instalar o aplicativo dele, legal. Se ele quiser instalar sozinho, também tem um manual, ele vai tentar. O cara é inteligente, ele consegue ir lá. Inteligente não, mas vamos dizer assim, ele tem uma inteligência para tecnologia, né? Ele tem essa inteligência de tecnologia, aí ele consegue manipular isso, consegue instalar, beleza, não vai precisar de ajuda de ninguém. Mas se ele, pô, ajuda a gente com 6% lá, abatido imposto de renda, que não vai. De qualquer jeito, ele vai estar aqui dando esse dinheiro para o governo. Ele pode dar para gente e abater do imposto de renda. Ele vai ganhar lá um kitzinho lá, ainda mais se ele for pequeno. Se ele for um grande, lógico, cada um vai ter conforme o seu nível. Mas ele é um pequeno, vai ter toda essa ajuda. Aí tem, por exemplo, o Raistec, ele faz parte do Raistec, porque ele está doando. Então, ele fazendo parte do Raistec, ele vai ter lá um contador, um advogado que pode dar um suporte, pode dar um auxílio, ele tem um contador, tudo depende de como ele, por a doação mais R$ 39,90 ele vai ter um auxílio aí, porque é para pessoas pequenas mesmo, né? Para ter aquela, não precisar estar gastando muito. Então, se a gente pega um contador e tem 50 pequenos MEIs trabalhando, o cara tem um trabalho até fácil, um escritório faz isso. Então a gente aumenta, ajuda o contador e ajuda os pequenos MEIs e ajuda todo o ecossistema local, né? E ainda com dinheiro de imposto de renda que o cara praticamente estaria perdido, né? Ele estaria dando para o governo federal do mesmo jeito. Então ele está ajudando o ecossistema dele próprio, né? Alimentando o seu município com dinheiro de imposto de renda. É 6. Ainda não, não. A gente precisa do CNPJ. O primeiro passo é CNPJ. Ah, aí cria. Eu tô indo no começo de junho já para pegar assinatura e tudo mais. A gente já está marcando essa reunião, porque o pessoal lá é muito importante. Muito importante é que é assim, que a gente fala que é difícil conciliar 9 pessoas no mesmos horários, no mesmo tudo lá. Ainda mais que cada um faz uma coisa diferente em um município diferente ali. É tudo perto, mas se torna meio longe. E aí estamos juntando essas 9 pessoas, tá marcando tudo certinho para
acho que começo de junho, pegar assinatura, RG, para já dar início ao processo, né? Tem que ter a ata, a gente vai fazer essa reunião, fazer uma coisa séria e já colocar lá, levar para a criação desse CNPJ. Aí sim a gente vai lá no MCTI, criar, elaborar o projeto, mandar o projeto todinho, porque a primeira coisa que a gente vai mandar para o MCTI lá é a criação do hub, né? Então a gente consegue terrenos tanto do município de Souza quanto de Marisópolis, doação de terreno. Então, com a doação do terreno de Marisópolis, a gente só precisa do dinheiro para a infraestrutura da criação do hub e do cowork. Então, vai criar toda a infraestrutura, computadores, pegar um pequeno local mesmo, né? Isso tanto no governo estadual quanto no ministério lá de tecnologia. E eles sempre liberam, em 6 meses eles estão liberando. Tanto que tem uma notícia aí que foram liberados 100 milhões para esses centros tecnológicos aí, para 17 municípios diferentes. Então é um dos lugares, é a primeira coisa que a gente vai buscar. É esse dinheiro, é o dinheiro do FINEP, que é 15 milhões aí para pesquisa e tudo mais, que é onde vai financiar nossa criação da nossa cidade inteligente. Tem 3 milhões aí de pesquisa. E qual é o outro? E tem o evento aí também do MCTI, que aí é o envio do evento, né? Que aí eu creio que esse evento a gente vai utilizar, vai ser no começo em maio. Em maio vai ter esse evento. Aí esse evento em maio já vai ser mais ou menos que a inauguração oficial do Sertão Digital, tudo mais, com dinheiro também do MCTI e do que vai para 150 mil para fazer um evento. Então o MCTI está buscando 20 empresas, tem que imputar o projeto até dia 18 de setembro. Então por isso que tem que estar com o CNPJ até em julho para imputar o projeto 18 de setembro para poder pegar e correr atrás desse dinheiro para a realização do evento em maio de primeiro semestre de 2026. Que aí vai ser um lançamento oficial do Sertão Digital para todo o Sertão. Aí vai ser um evento grande, né? Que aí já junta com o aniversário de cidade, que já vem dinheiro de cultura, vem dinheiro de educação, vem dinheiro de um monte de setores, que aí tem um evento de quase uma semana lá na cidade. Exatamente. Exatamente isso. Ok, já tá aí. Isso. Eu também vou, já gostei. Legal, legal. Já é um pessoal para conversar. E aí também, tem. Legal, legal, legal. É a galera esse pessoal que a gente vai entrando em contato porque são parceiros fortes, entendeu? E aí também pode pegar o que eles faltam, às vezes pode pegar nosso, por exemplo, porque eu vejo que muitos institutos não têm a parte de educação, né? Todo mundo está pensando muito, e é o open source, né? Que é o Colab. O Colab tem para um tipo de negócio, né? Que é o Linux, outras empresas de outros formatos já utilizam isso, e não, por que não utilizar isso para o setor público, né? Se os caras já são organizados para fazer algo desse tipo, por que não público? Existe muito aí, tipo, organizar essa galera, né? Meu foco é mais organizar todo mundo, porque tem tudo já. A gente só tá meio que desorganizado. Tem galera de um lado, tem um pessoal no sul, tem um pessoal no norte, tem um pessoal no centro-oeste. Então, como que eu vou centralizar tudo isso, entendeu? Essa é a
minha proposta. Então, eu vou conseguir centralizar através, primeiro no sertão, no Nordeste, e aí cada região tem até divisão, né? Que eu pegar, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, micro regiões da Paraíba. Aí tem aqui a lista de mesorregiões, aí a minha divisão que eu vou fazer, isso daqui é meio que baseado na educação. Estou compartilhando minha tela, hein? Ó, exatamente. Aí, por exemplo, eu estou pensando em começando a organizar, ó, Sertão Paraibano. Eu começo Sertão Paraibano, vai o Sertão e cada um tem sua microrregião, ó. Qual o tanto de microrregião só no Sertão? Isso a mesma coisa funciona em todos os locais, né? O Nordeste, Centro-Oeste, ó, é mais ou menos essa organização que é a educação e a saúde, não, mais ou menos não, essa é a organização da saúde e educação. E aí eu vi isso daqui, eu falei, caramba, pode crer, pode se organizar assim, ó. Então, cada um tem as suas particularidades e o software que funciona nessa mesorregião, com certeza funciona todo, para todas essas micro-regiões. Então, isso daqui é o Wikipédia mesmo. Você coloca a lista de mesorregiões, aí coloca o estado que você precisa e ele vai mudar. No Wikipédia mesmo. Aí ele tem a lista de mesorregiões, microrregião, os códigos, localização. É legal. Aí eu uso, a minha organização vai se basear nessas mesorregiões e microrregiões do Brasil. E é isso mesmo, ele tem de todos os estados. Exatamente. E aí você pega essas micro-região, cada um dentro delas, vixe, tem um monte de cidade. 10 cidades dentro dela. É uma coisa bem mais. Por exemplo, você pega uma Agreste Paraibano, aí tem a Messa, micro-região de Curimatau Ocidental. Aí tem 10 regiões, tem 10 cidades lá dentro, entendeu? Então, Curimatau vai ser a central, lá que geralmente fórum, correios, cartório, deve ser tudo nessa cidade. E aí todas essas duas cidades, o hospital deve ser nessa cidade, e aí todas as outras cidades usam ela, né? A satélite, conhecida como cidade satélite. Olha, ocidental e oriental, os caras gostam. Esperança, Brejo Paraibano, Guarabira. O que eu tô. Cadê aqui? Eu tô na microrregião de Souza. Cadê? Da Mata. Cadê do Sertão? Passei já do Sertão. Tá, Borborema, Sertão. Tô aqui, ó. Essa é a região que eu vou pegar inicial, né? Meu modelo. Que é a região de Souza. Que é Cajazeirinha, Condado, tal. Souza, Marisópolis. Que a Marisópolis está aqui. Souza, Nazarezinho. Então essa é a primeira região. Tá 500 e alguma coisa, 560 quilômetros. Alto Sertão Paraibano. E com certeza a próxima é Cajazeiras, que Cajazeiras tem um pessoal, tanto São João do Rio do Peixe, quanto própria Cajazeiras, e tudo em volta também é o Iraúna, tem bastante. Então essas duas regiões são bem cotadas. E aqui tem muitos centros de educacionais, então com certeza. Souza é certeza, agora Cajazeiras ainda depende de algumas conversas. E aí é assim que eu tô dividindo todo o negócio, né? Porque senão você não consegue atingir tudo. Aí eu vou nas satélites e pelo menos atinjo toda aquela região ali, todo mundo pode
pode ter uma facilidade ali em absorver e até mesmo de ter um local para trabalhar, né? Porque imagine essa galera que está com a microempresa, ainda não tem nenhum local, não tem um lugar para trabalhar, fica trabalhando em casa, então coloca um lugar com ar-condicionado, às vezes não tem um ar-condicionado em casa, tudo mais. Não tem um computador, então a gente tem um computador lá, empresta para a galera cadastrada, que é um MEI. Ah, você está cadastrado, legal, faz parte do nosso meio, segue nosso vínculo, né? Então, tem um computador para emprestar, tem um computador para, tem um lugar para você trabalhar, tem uma sala de reunião para você trazer seus clientes. É só saber agendar o horário, seguir todas as regras e tá tudo ok. Tudo mantido pelo ecossistema, né? Doações, aí cada empresa dá uma doaçãozinha, já faz parte do ecossistema quem faz doação, e assim vai. Estão me procurando já. Eu não tô. Eu tô seguindo assim mais ou menos um plano. Tô meio com um plano, mas aí já estão me procurando. Me procuraram, por exemplo, eu tenho um RP aqui, ele é feito em Python, mas eu já tenho um RP, por exemplo, para as empresas. Para microempresa de estoque e tudo mais, tem um RP. Aí eu vou começar depois de um tempo, né? Ainda não estou seguindo isso, porque o foco inicial é ter o CNPJ para começar a captação de recursos. Aí, tendo a captação de recursos, eu vou começar a colocar pessoas exatamente para, começa a procurar software livre, software open source, para a gente colocar dentro do nosso ecossistema. Isso em todos os sentidos, principalmente público. Aí, inicialmente, como a gama fica muito grande se a gente fazer tudo, então, a primeira coisa é softwares open sources para o sistema público, entendeu? Então, a primeira coisa é municiar os municípios, deixar os municípios com toda a tecnologia pronta, com aquele esqueminha que a gente estava fazendo, com um clique só, o cara subir todo o ecossistema. Se ele quiser alugar um servidor, ele aluga. Se ele quiser Google, ele tem Google. Onde ele quiser instalar, ele pode instalar. Criar um servidor local. Aí, por exemplo, tem um dos nossos parceiros aqui da própria comunidade do E-Cidade, o Sertão Digital, através do Highstack, ele vai vincular as empresas, todas as empresas vão fazer parte. E aí essas empresas fazendo parte, por exemplo, eu acho que tem como que é o nome dele? Ele cuida de servidores, né? Ele vende um servidor com eSUS, tudo instalado e tudo mais. Então a gente pega essa galera aí que trabalha com nuvem, então a gente já pode oferecer esse serviço aí também. Então a gente vai homologar as nuvens, né? Homologar a galera que tem aí que já trabalha com nuvem. Homologa essa galera, faz, ó, parceiro Sertão Digital, tem homologação do Cidade Inteligente, o selinho de Cidade Inteligente. Tendo o selinho de Cidade Inteligente, em qualquer parceiro ele pode subir essa nuvem com todas as instalações, todas as aplicações 100% que a gente sabe que funciona, porque ele é parceiro e ele faz os testes, faz a integração para a gente, para testar os ambientes dele também, entendeu? Aí a gente vai juntar essa turma tudinho, a gente vai vender já o pacote completo, o cara vai tipo o Windows, clicou, subiu o sistema. Instalação inicial, uma coisa, por exemplo, do E-Cidade que eu sinto falta, que você já tem que instalar uma base inicial. Se você não instalar essa base inicial, fudeu, porque tem um monte de coisas, não era para estar falando para você, mas aí ferrou. Tem que tem que fazer toda uma manutenção dentro dele até achar, não, tem que ser tipo next, 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 entendeu? Qual é o nome do seu município, tal? Cria um usuário inicial, tal. Qual é a base de dados? Vincula a base de dados. Pronto, subiu a aplicação. Aí vamos lá, qual é o módulo que você quer? Autoexplicativo, tudo legalzinho, entendeu? Bonitinho, mas com todo um suporte por trás, porque não é só isso, né? Aí vai ter umas consultoria jurídica, tem consultoria contábil, porque precisa, se você pegar um RP de grande porte, é fácil instalar assim, mas tem as customizações, aí que vem a sacada, né? Nas customizações, na instalação, no suporte.
O cara pode até fazer next, 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 mas daqui a pouco ele vai querer operar. E como ele faz? Como ele clica na tela? Puta, a gente tem todo o manual e as pessoas do nosso ecossistema. É, pode falar. Não tem. Exato, exatamente. Exatamente isso. Não tem não tem uma documentação funcional. E a galera que tiver no vínculo do Sertão Digital, trocando tecnologia e tudo mais dentro desse software público, vai poder usufruir dessas documentações, entendeu? E até mesmo, quem sabe, o E-Cidade absorvendo essa documentação, a gente trocando tanto o E-Cidade, que a gente ajuda o E-Cidade, por exemplo, numa documentação pública, e aí compartilha o do E-Cidade, entendeu? Porque a intenção é deixar completo, e aí não importa onde. O importante é que tenha um lugar que esteja 100% completo. Completo, quando eu digo, é documentação de API, documentação de instalação, documentação funcional e documentação técnica. Então é 100%. Tenho nada, isso a gente ia começar a explorar. Ainda não vou começar a explorar agora, mas é coisa que eu vou precisar. Com certeza eu vou precisar. E, e aí isso daí a gente vai melhorando, entendeu? Por isso que eu tô formando essa galera. De vez em quando vem mais gente, menos gente, mas é essa galera que a gente tá formando na sábado de manhã e na segunda à noite que vai começar a criar documentação. Aí, por exemplo, eu não sei programar, não tem problema, meu. Chega aí que a gente vai te ensinar a mexer no Git, você vai entender um pouco sobre MD, que é especificações, ou seu GitHub, e vai subir código ali, código não, vai subir escrita mesmo, é só digitar aqui, ó, para instalação, e vai testar funcional, não precisa instalar. Aí, por exemplo, o Sertão Digital, com parceria alguma empresa, vai manter online uma versão de homologação e uma versão de desenvolvimento. A galera que estiver subindo uma versão de desenvolvimento pode testar lá. Então, vai ter um lugar de teste, né, para todo mundo poder. Tem um local hoje que não tem, né? Assim, não tem um lugar público onde você vai lá, cria um usuário e senha e consegue acessar, entendeu? Então, a gente fazer isso, fazer um lugar onde vai ter um usuário e senha, acessa o E-Cidade 4.0, vê funcionando, indo para um lado e para o outro, vendo o módulo, todos os módulos funcionando, todas as APIs funcionando, com documentação e tudo mais. Mas isso é um trabalho árduo, né? Demorado e tudo mais, mas esse é o objetivo. Exato. Tá. Isso, isso tudo eu quero, assim, ter isso em GitHub, colocar lá no Git do E-Cidade e tá lá. Você entra lá no GitHub do E-Cidade, vai ter uma Git page lá, porque é gratuito, e tá tudo isso lá. Ou no, pode ser também, isso daí também pode rolar, isso rola. Pode ser também, ao invés de GitHub, Confluence, não tem problema. A questão é ter um local. A questão é ter um local, entendeu? Para a gente poder compartilhar e ter como atualizar, né? Porque não é só compartilhar, tem que atualizar também. Inteligência de qualquer forma usar. Não importa, a questão da inteligência é como ele vai ler, se vai ler do site ou se vai ler do PDF. Isso não importa. A inteligência é importante é usar. Tem que usar, entendeu? Ela vai ser usada de qualquer forma. A gente libera lá um negócio lá, até mesmo você pode criar robôs lá dentro do ChatGPT de graça, mas a gente usa isso daí com certeza. Eu tô vendo.